A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos continuar hoje a leitura do segundo livro de Macabeus. Mas antes, eu vou convidá-los para invocar a proteção de São Miguel Arcanjo, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa Leão XIV, por todo o clero, pela conversão dos pecadores, pelos nossos familiares, por nós e por todas as intenções que estão nos vossos corações. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Capítulo 4. O já mencionado Simão, delator do tesouro e de sua pátria, caluniava Onias, dizendo que era ele quem tinha se lançado sobre Eliodoro e que era ele o autor de seus males. Ousava chamar de inimigo do Estado o benfeitor da cidade, o defensor de seus concidadãos, o ardoroso observante das leis. O ódio foi tão longe que um dos partidários de Simão cometeu até mesmo assassinatos. Considerando o lado lamentável dessa questão, e vendo o governador da Celecíria, Apolônio, filho de Menesteu, excitar a malícia de Simão, dirigiu-se Onias para junto do rei. Não que ele tivesse a intenção de acusar seus concidadãos, mas para advertir acerca dos interesses públicos e privados de todo o seu povo. Via muito bem que, sem uma intervenção do rei, seria impossível restabelecer a paz e pôr término aos desatinos de Simão. Jasão, o usurpador do pontificado. Após a morte de Seleuco e tendo subido ao trono Antíoco, chamado Epífanes, Jasão, irmão de Onias, usurpou fraudulosamente o cargo de sumo sacerdote. Em entrevista com o rei, que lhe prometeu 360 talentos de prata e 80 talentos de outras rendas, prometia-lhe, além disso, pagar outros 150 talentos se lhe fosse dado o poder de fundar um ginásio e uma efebia e de receber as inscrições dos antioquenos de Jerusalém. Jasão favorece o helenismo. O rei consentiu. Logo que subiu ao poder, Jasão arrastou seus concidadãos para o helenismo. Apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, pai de Eupolemo, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade, ele introduziu costumes contrários, desdenhando as leis nacionais. Foi com alegria que fundou um ginásio ao pé da própria Acrópole. Alistou os mais nobres dentre os jovens e os educou ao Pétaso. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jasão, que não era de modo algum pontífice, obteve o helenismo tal êxito e os costumes pagãos uma atualidade tão crescente que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios, corriam fascinados pelo disco a tomar parte da palestra e nos jogos proibidos. Não fazia caso das honras da pátria e amavam muito mais
os títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera penosa o cercou, porque naqueles mesmos cuja forma de vida invejavam e a quem ambicionavam igualar-se em tudo, encontraram inimigos e os instrumentos para o seu castigo. O seguinte fato mostrará que não foi fácil violar as leis divinas. Como em Tiro se celebrassem os jogos quinquenais, com a presença do rei, o ímpio Jazão mandou um grupo de antioquenos de Jerusalém levar 300 dáquimas de prata para o sacrifício de Heracles. Mas os próprios portadores julgaram a coisa inconveniente e acharam melhor empregá-las em outras despesas. A vontade de Jazão era de que elas fossem destinadas ao sacrifício de Heracles, mas por causa dos que as levaram, foram destinadas à construção das galeras. Apolônio, filho de Menesteu, tinha sido enviado ao Egito por ocasião da posse do rei Filométor. Antíoco soube que este rei se lhe tornara hostil e procurou pôr-se em segurança. Veio, pois, a Jope e de lá dirigiu-se a Jerusalém. Recebido magnificamente por Jazão e por toda a cidade, fez sua entrada à luz de fachos entre aclamações. Depois disso, transportou o seu acampamento para Fenícia. Menelau suplanta Jazão. 3 anos mais tarde, Jazão enviou Menelau, irmão de Simão, já mencionado, para levar o dinheiro ao rei e lembrar-lhe os negócios urgentes. Mas, uma vez admitido a presença do rei, cumulou-o de ecômios sobre a extensão do seu poder e, oferecendo 300 talentos a mais que Jazão, obteve para si mesmo o pontificado. Recebidas as ordens do rei, voltou, nada tendo em si como se fosse digno do pontificado, mas excitado por sentimentos de um desumano tirano e de uma besta feroz. Desse modo, Jazão, que havia suplantado seu próprio irmão, suplantado por sua vez, viu-se reforçado a exilar-se no país dos Amonitas. Quanto a Menelau, achava-se bem na posse da dignidade, mas não se entregava de modo algum ao rei o dinheiro prometido. Se bem que ele lhe fosse reclamado por Sóstrato, governador da Acrópole, encarregado das cobranças dos impostos. Por esse motivo, ambos foram chamados a comparecer diante do rei. Menelau designou para substituí-lo como sumo sacerdote seu irmão Lisímaco. Sóstrato deixou Crates comandante dos cipriotas. Assassinato de Onias. Entre mentes, os habitantes de Tarso e de Malos se revoltaram porque suas cidades haviam sido entregues a Antioquide, concubina do rei. Partiu, pois, este a toda pressa para restabelecer a calma, deixando como seu lugar-tenente Andrônico, um de seus dignatários. Menelau viu que a circunstância lhe era favorável e se reconciliou com Andrônico por meio de objetos de ouro roubados ao templo. Chegou igualmente a vendê-los em Tiro e nas cidades vizinhas. Quando soube disso com clareza, Onias repreendeu-o, conservando-se retirado no território inviolável de Dafne, perto de Antioquia. Por causa disso, Menelau tomou à parte Andrônico e induziu-o a matar Onias.
Andrônico dirigiu-se, pois, para junto dele, enganou-o com astúcia, deu-lhe garantias que confirmou por juramento, e levou-o a deixar seu esconderijo e matou-o no mesmo instante, sem nenhuma consideração pela justiça. Não só os judeus, mas também muitos estrangeiros ficaram indignados e consternados com esse assassínio iníquo. E quando o rei entrou nas cidades de Cilícia, tanto os judeus da cidade como os gregos, contrários à violência, vieram investigar o motivo da morte arbitrária de Onias. Antíoco ficou profundamente abatido e tocado de compaixão. Chorou ao lembrar-se da sabedoria e da grande moderação do finado. Excitado assim por uma cólera violenta, despojou imediatamente Andrônico de suas púrpuras, rasgou-lhe as vestes, mandou que levasse através de toda a cidade até o lugar onde havia lançado a mão sacrílega sobre Onias. E ali acabou com a vida do homicida. Assim, o Senhor deu-lhe o merecido castigo. Outros delitos de Menelau. Ora, em Jerusalém, Lisímaco, de acordo com Menelau, multiplicou os roubos sacrílegos e, divulgando o rumor, o povo revoltou-se contra Lisímaco, porque muitos objetos de ouro haviam sido levados. Como a multidão se houvesse sublevado em cólera, Lisímaco armou cerca de 3.000 homens e deu o sinal para uma injusta repressão, sob a chefia de um certo Aurano, homem avançado em idade e não menos em loucura. Todavia o povo tomou conhecimento da trama de Lisímaco. Uns se muniram de pedras, outros de paus. Alguns ajuntaram o pó da terra e atiraram sobre os homens de Lisímaco. Desse modo, muitos foram os feridos, alguns mortos e os restantes postos em fuga. Quanto ao próprio sacrílego, mataram-no junto ao tesouro. Todas essas desordens foi instaurado um processo contra Menelau. Quando o rei veio a Tiro, 3 enviados da Assembleia dos Anciãos sustentaram a acusação diante dele. Mas Menelau, que se julgava já derrotado, prometeu grande soma de dinheiro a Ptolomeu, filho de Dorímeno, para que ele lhe granjeasse o valor do rei. Ptolomeu conduziu, pois, o rei para debaixo de um peristilo, como se fosse para tomar ar fresco, e fê-lo mudar de sentimento. De modo que Menelau, posto que responsável por todo o mal, foi considerado pelo rei inocente de todas as acusações que pesavam sobre ele, e condenou à morte os infelizes, que teriam sido julgados inocentes, mesmo se tivessem pleiteado diante dos citas. Assim, os que só tinham tomado a palavra para defender os interesses da cidade e do povo e dos objetos sagrados sofreram essa pena injusta. Por isso, os próprios tírios ficaram de tal maneira encolerizados com esse crime que subvencionaram magnificamente os gastos de suas sepulturas.
Quanto a Menelau, por causa da cobiça dos poderosos, conservou seu cargo, mas cresceu em malícia e tornou-se o verdadeiro inimigo de seus concidadãos. Capítulo 5. Fim miserável de Jazão. Por essa ocasião, Antíoco organizou sua segunda expedição contra o Egito. Aconteceu que, em toda a cidade e por mais de 40 dias, apareceram correndo pelos ares cavaleiros com vestes de ouro e armados com lanças, coortes armadas, espadas desembainhadas, esquadrões alinhados para a batalha, perseguições e choques de um lado e de outro. Movimentos de escudos, multidões de lanças, tiros de dardos, armaduras de ouro resplandecentes e couraças de todo o gênero. Por isso, todos rezavam para que tais aparições produzissem acontecimentos favoráveis. Espalhando-se a notícia, aliás, falsa, da morte de Antíoco, Jazão tomou consigo ao menos 1000 homens e atacou subitamente a cidade. Travou-se o combate sobre os muros e a cidade estava já tomada quando Menelau fugiu para a Acrópole. Jazão massacrou sem piedade seus próprios concidadãos, esquecendo-se de que uma vitória ganha sobre compatriotas é a maior das desgraças, e agiu como se levantasse troféus de inimigos e não de compatriotas. Todavia, não lhe foi possível conquistar o poder, e só recolhendo de sua maquinação a vergonha, fugiu de novo para a terra dos Amonitas. Pereceu, enfim, miseravelmente, porque, acusado junto de Aretas, chefe dos árabes, fugiu de cidade em cidade, e perseguido por todos, detestado como apóstata das leis, desprezado como carrasco de sua pátria e de seus concidadãos, foi levado para o Egito. Aquele que tinha lançado fora de sua pátria tanta gente, pereceu numa terra estrangeira, tendo ido para junto dos espartanos, com a esperança de ali encontrar refúgio, por causa de uma origem comum. E após ter lançado por terra tantos homens, sem sepultá-los, não foi chorado por ninguém, não recebeu as honras dos funerais, nem um lugar no túmulo de seus pais. Perseguição sobre Antíoco IV. Quando a notícia destes acontecimentos chegou aos ouvidos do rei, ele concluiu que a Judéia queria desertar. Trazendo seu exército do Egito com o ânimo enfurecido, conquistou a cidade pelas armas. Ordenou aos soldados que matassem sem compaixão aqueles que caíssem em suas mãos e que degolassem os que se refugiassem nas casas. Houve, pois, uma mortandade de jovens e de velhos, carnificina de homens, mulheres e crianças, um massacre de donzelas e de meninos. Em 3 dias, houve 80.000 vítimas, das quais 40.000 foram mortas e outras tantas vendidas como escravas. Não satisfeito com isso, o rei ousou penetrar no templo, o mais santo de toda a terra, conduzido por Menelau, que foi infiel às leis e à pátria. Tomou com as mãos profanas os vasos sagrados e com mãos impuras apoderou-se das oferendas feitas pelos reis anteriores para proveito
honra e glória do templo. Antíoco exaltava-se de orgulho, mas não percebia que o Senhor momentaneamente se havia irritado por causa dos pecados dos habitantes da cidade. Daí essa indiferença pelo templo. Se os judeus não fossem por demais culpados, a exemplo de Heliodoro, enviado pelo rei Seleuco para inspecionar o tesouro, ele teria sido flagelado logo que chegou e dissuadido de sua audácia. Na verdade, Deus não escolheu o povo por causa do templo, mas escolheu o templo por causa do povo. É por isso que o templo, depois de ter participado dos males do povo, teve em seguida parte com ele nos favores divinos. Desamparado no tempo da cólera, foi restaurado com toda a sua glória por ocasião da reconciliação com o soberano Senhor. Tendo Antíoco roubado ao templo 1.800 talentos, voltou sem demora para Antioquia. Com o espírito exaltado, ele cria em sua soberba poder navegar sobre a terra e caminhar sobre o mar. Contudo, por motivo de seu ódio para com os judeus, deixou atrás de si oficiais com a incumbência de molestar o povo. Em Jerusalém, Filipe da Frígia, mais bárbaro ainda que seu senhor, no monte Garizim, Andrônico e, adjunto a estes, Menelau, que se encarniçava contra seus concidadãos, de modo mais terrível que os outros. Enviou também o misarca Apolônio à frente de um poderoso exército de 22.000 homens, com a ordem de matar todos os adultos e de vender as mulheres e as crianças. Chegou, pois, este a Jerusalém, fingindo intenções pacíficas. Esperou até o dia santo de sábado e, apanhando os judeus desocupados, ordenou às suas tropas pegarem em armas. Todos os que saíram para ver o espetáculo foram massacrados e, percorrendo a cidade com seus soldados, matou um grande número de pessoas. Judas Macabeu. Judas Macabeu retirou-se com um grupo de outros homens para o deserto, vivendo com seus companheiros nas montanhas, como animais selvagens e alimentando-se de ervas para não se contaminarem. Capítulo 6. Aumento da perseguição. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, para banir as leis de Deus da cidade. Mandou-o também profanar o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter Olímpico e consagrar o do Monte Garizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche do mal. O templo encheu-se de lascívias e orgias dos gentios que se divertiam com meretrizes, unindo-se às mulheres dos átrios sagrados e introduzindo coisas proibidas. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pelas leis. Não se permitia mais guardar os sábados.
a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeus. Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual, e por ocasião das festas em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroados de Hera. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação nos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, 2 mulheres foram acusadas de circuncidarem seus filhos. Foram arrastadas publicamente pela cidade com seus filhos pendurados aos peitos e precipitadas do alto das muralhas. Outros se haviam retirado às cavernas vizinhas para celebrar secretamente o dia de sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados, pois não ousavam defender-se pelo respeito à santidade do dia. Reflexões morais. Suplico aos que lerem este livro que não se deixem abater por esses tristes acontecimentos, mas que considerem que estes castigos tiveram em mira não a ruína, mas a correção de nossa raça. É sinal de grande benevolência a seu respeito o fato de não suportar por muito tempo os maus e de, ao contrário, castigá-los imediatamente. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente antes de puni-las, que tenham enchido a medida de suas iniquidades. A nós, porém, ele prefere não nos tratar assim, com receio de ter que nos punir mais tarde, quando tivermos pecado demasiadamente. Assim, não nos retire ele jamais a sua misericórdia, e não abandone seu povo no momento em que o corrige pela adversidade, mas que tudo isso seja dito apenas a título de lembrança. Com essas palavras, voltemos à narração. Martírio de Eleazar. Havia um certo homem, já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei, queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para o instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual já desde muito tempo possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no à parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas que ele mesmo tivesse preparado para comê-las, como se fossem carnes do sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Deste modo, ele seria preservado da morte e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução, digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice,
e do prestígio que lhe outorgavam seus cabelos brancos, da vida íntegra, conservada desde a infância e digna, sobretudo, das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento, para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Eles mesmos, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim. E isso seria para minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar nem vivo, nem morto das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora corajosamente, vou mostrar-me digno de minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que o levaram transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes, julgando insensatas suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sobre os golpes, exclamou entre suspiros: Ó Senhor, que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis do açoite, mas os suporto com a alma alegre, porque é a ele quem temo. Dessa maneira passou a outra vida, deixando com sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente, um exemplo de coragem e de memorial de virtude. Capítulo 7. Os 7 irmãos e sua mãe. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: Que nos pretende perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos e depois que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades. Tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros, com sua mãe, exortavam mutuamente a morrer com coragem. O Senhor nos vê, diziam, e certamente terá compaixão de nós, como diz claramente Moisés no seu cântico de admoestações. Ele terá compaixão de seus servos. Desse modo, morto o primeiro, conduziram o segundo ao suplício. Arrancaram-lhe a pele da cabeça com os cabelos e perguntaram-lhe: Comerás carne de porco ou preferes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele respondeu: Não, no idioma de seu país. Por isso padeceu os mesmos tormentos do primeiro. Estando prestes a dar o último suspiro, disse: Maldito tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna,
pois morremos por fidelidade às suas leis. Após este, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou logo e estendeu as mãos corajosamente. Declarou com nobreza: do céu recebi esses membros, mas eu os desprezo por amor às suas leis, e dele espero recebê-los um dia de novo. O próprio rei e os que o acompanhavam ficaram admirados com o heroísmo deste jovem, que reputava por nada os sofrimentos. Morto este, aplicaram os mesmos suplícios ao quarto. E esse disse, quando estava a ponto de expirar: é uma sorte desejável perecer pela mão humana, com a esperança de que em Deus nos ressuscite. Para ti, porém, certamente não haverá ressurreição para a vida. Arrastaram em seguida o quinto e torturaram. Encarando o rei, lhe disse: ainda que mortal tens poder sobre os homens e fazes o que queres. Não penses, todavia, que nosso povo esteja abandonado por Deus. Espera, verás quão grande é sua potência e como ele te castigará a ti e a tua raça. Após este, fizeram achegar-se o sexto, que disse antes de morrer: não te iludas. Nós mesmos merecemos estes sofrimentos, porque pecamos contra o nosso Deus. Em consequência, recebemos esses flagelos surpreendentes. Mas não creias tu que ficarás impune após haveres ousado combater contra Deus. Particularmente admirável e digna de elogios foi a mãe que viu perecer seus 7 filhos no espaço de um só dia, e o suportou com heroísmo, porque sua esperança repousava no Senhor. Ela exortava a cada um no seu idioma materno e, cheia de nobres sentimentos, com uma coragem varonil, realçava seu temperamento de mulher. Ignoro, dizia-lhe ela, como crescestes em meu seio, porque não fui eu que vos dei o espírito e a vida, não fui eu que ajuntei os vossos membros, mas o Criador do mundo, que formou o homem em sua origem e deu existência a todas as coisas, vos restituirá em sua misericórdia, tanto o espírito como a vida. Se agora fizerdes pouco caso de vós mesmos, por amor às suas leis. Receando, todavia, o desprezo e temendo o insulto, Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramentos torná-lo rico e feliz se abandonasse as tradições de seus antepassados, tratá-lo como amigo e confiar-lhe cargos. Como o jovem não prestava nenhuma atenção, o rei mandou que a mãe se aproximasse e o exortasse de seus conselhos para que o adolescente salvasse sua vida. Como ele insistiu por muito tempo, ela consentiu em persuadir o filho. Inclinou-se sobre ele, zombando do cruel tirano, disse-lhe na língua materna: meu filho, compadece-te de tua mãe, que te trouxe 9 meses no seio, que te amamentou durante 3 anos, que te nutriu, te conduziu e te educou até essa idade. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem. Tudo o que vês, Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois este algoz, não temas, pois este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Logo que ela acabou de falar, o jovem disse: que estás a esperar? Não atenderei às ordens do rei. Obedeço àquele que deu a lei a nossos pais, por intermédio de Moisés. Mas tu
que és o inventor dessa perseguição contra os judeus, não escaparás à mão de Deus. Quanto a nós, é por causa de nossos pecados que sofremos. E se para nos punir e corrigir o Deus vivo e Senhor nosso se irou por pouco tempo contra nós, ele há de se reconciliar de novo com os seus servos. Ímpio, não te exaltes sem razão, embalando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão sobre sobre os servos do céu. Tu ainda não escapastes ao julgamento do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Enquanto meus irmãos participam agora da vida eterna, em virtude do sinal da aliança, após terem padecido um instante, tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. A exemplo dos meus irmãos, entrego meu corpo e minha vida pelas leis de nossos pais, e suplico a Deus que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Oxalá tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o Deus único. Enfim, que se detenha em mim e em meus irmãos a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre toda a nossa raça. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros. Morreu, pois, o jovem purificado de toda a mancha e completamente entregue ao Senhor. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Terminamos aqui nossa narração concernente aos banquetes rituais e a essas atrozes perseguições. Terminamos neste momento a leitura de hoje. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns. Eu li os comentários de ontem e fiquei assim encantada que 99,99% das pessoas escolheram a primeira ejaculatória. Sem palavras. Realmente esse grupo é muito forte. Parabéns para todos vocês. E como a nossa leitura de hoje ultrapassou 30 minutos, vocês, se Deus quiser, porque vai da vontade de Deus, né? Mas a princípio, pelo Manual das Indulgências, todos nós temos, se cumprirmos todas as requisições, tudo que o Manual de Indulgências fala, ensina, e todo mundo já sabe, nós podemos lucrar hoje uma indulgência plenária. Mas para isso, nós precisamos confessar, pode ser em uma semana, comungar, assistir à missa e rezarmos pelo Papa. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. Então, para ajudá-los, hoje eu os convido a rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória pelo nosso querido Papa Leão XIV. Vamos lá? Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, pessoal, se Deus quiser.